Meus queridos e amados irmãos, Pai seja convosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no seu canal, o canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Pereira e hoje nós vamos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Lembrando que temos vídeo todos os dias aqui no canal, então você não pode perder. Temos lives na segunda-feira e também alguns simpósios para professor da EBD, então você não pode perder esses eventos. Se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez. Aqui embaixo, ó, tem um botão vermelho, clica nele e venha fazer parte da família Bíblia Aberta. O nosso tema de hoje é muito bacana, é muito interessante. Eu vou falar a respeito exatamente a diferença entre usos e costumes. Esse é um tema polêmico, é um tema que gera muita discórdia no meio cristão, e é sobre esse tema que eu quero falar nessa oportunidade. Lembrando que nesse mês de dezembro iremos dar continuidade nessa temática, trazendo aí pontos interessantes que possam te ajudar. Mas antes, quero pedir a você, deixa o teu like, deixa o teu comentário, o que você acha, concorda, não concorda. O teu comentário é muito importante, o teu like é muito importante para que nós possamos continuar crescendo e alcançando mais vidas em nome do Senhor. Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje, tá bom? Nós queremos começar aqui com algumas notas importantes. Então, olha só, é muito comum escutarmos alguns irmãos falarem: minha igreja tem doutrina, lá mulher não usa maquiagem, brinco, pulseiras, etc. Na minha igreja os irmãos não jogam bola, perdão. Então, olha só, é muito comum você ver e ouvir essas frases, né? Tem pessoas que falam isso de uma forma tão orgulhosas, cheias de orgulho, pensando que isso de fato é uma doutrina, isso de fato é correto e que deve ser assim mesmo. Mas o que nós precisamos fazer é analisar essas situações, verificar o que a Bíblia diz, identificar o que de fato é ou não é bíblico e o que é e o que não é costumes. Então, eu quero começar com 3 observações aqui importantes. Primeira, muitos defendem ou ensinam costumes como se fossem doutrina. A gente vai ver que não tem nada a ver. Costume é costume, doutrina é doutrina. Segundo, alguns pregam costumes como se possível moldar as pessoas. Ou seja, algumas pessoas, em vez de pregar a Bíblia, em vez de pregar a doutrina, elas pregam costumes, idealizando que aquele tipo de mensagem é poderoso para moldar a vida da pessoa, e nós sabemos o que molda, de fato, é a palavra, a doutrina, o ensinamento bíblico. Terceiro, a doutrina bíblica é a base sólida, eterna, indispensável, indiscutível da igreja. Quanto aos costumes, eles são relativos e passageiros. Então, nessa observação, eu já deixo claro o que é doutrina e o que é costume, certo? Então, esses pontos são importantes até para tentar abrir a mente, assim, esclarecer, abrir um leque na mente de alguns irmãos que costumam confundir doutrina com costume ou costume com doutrina. Às vezes, o líder da igreja chega lá com esboço: isso não pode, isso aquilo não pode, mas não cita a referência bíblica, e quando cita está fora do contexto, e muitos recebem isso como doutrina. E aqui você vai saber o que de fato é doutrina e o que de fato é usos e costumes. Então vamos lá. Eu quero começar trazendo a definição, tá bom? O conceito de costume. Essa palavra vem do latim, quer dizer acostumar-se com, sendo alguma coisa com alguém, ficar acostumado, certo? Então, olha só, usos e costumes são dogmas, tradições de uma cultura local, de um povo ou nação, e não se encontram nas escrituras. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que costume é uma coisa local. Costume traz a ideia de você se adaptar com alguma coisa. Por exemplo, moda pode ser um costume. Então, nós precisamos entender que o costume, às vezes, está ligado à cultura, certo? E aí pode vir a questão de moda, de costume de um povo, né? Do comportamento de um povo. Então, usos e costumes, principalmente costumes, está associado a isso. E nem sempre isso está fundamentado na Bíblia Sagrada. Um costume só pode ser considerado antibíblico
ou pecado, se caso esse costume, essa prática desse costume, vá contra os princípios da palavra de Deus. Aí, de fato, já é algo que fere a santidade de Deus e não pode ser exercido e nem praticado. Eu dou um exemplo aqui, ó. Alguns 40 anos atrás, né, algumas igrejas proibiam ouvir rádio, beber refrigerantes, mascar chiclete, usar perfume, mulher não podia andar de bicicleta. Assim, eu não sou desse tempo, certo? Mas a história diz isso. Então, isso aqui de fato aconteceu e muitas das vezes, muitos irmãos, muitas irmãs foram privados de algumas coisas porque alegava-se que aquilo era pecado, que aquilo não agradava a Deus. Como no caso, eu cheguei a conhecer algumas irmãs que foram disciplinadas porque foram para a roça, né? Se você sabe essa linguagem, foram para a roça levar comida para os trabalhadores e foram de bicicleta e acabaram sendo disciplinadas porque aquilo era pecado, certo? E isso eles queriam usar a Bíblia para fundamentar isso, alegando que a bicicleta era coisa do mundo e não podia ser utilizada pelas mulheres, porque estava ali sendo uma porta para a nudez da mulher. E nós sabemos que isso não tem nada a ver, certo? Então, eu estou dando exemplo aqui do que é o costume, do que é doutrina. Então, só repetindo, costume são dogmas, tradições de uma cultura local, de um povo ou nação, e não se encontra nas escrituras. Que isso fique aí bem guardado. Dando continuidade, o nosso slide aqui é pequeno, e vamos já finalizar, né? Eu quero apresentar a diferença, a distinção entre costume, né, e doutrina. Já foi dito aqui que muita gente faz confusão entre costume e doutrina. A primeira coisa que devemos fazer é definir estes termos, pois existe diferença. Então, olha só, costume, como eu falei agora há pouco, estão ligados a usos, a uma prática habitual, particular, se baseia na cultura e na moda vigente naquele tempo e naquele lugar. Vou te dar exemplo do nosso país, por exemplo, o carnaval, né? As pessoas se vestem e ficam caracterizadas de acordo com aquele período. O que é isso? Isso é costume, certo? E o costume está ligado a usos, a uma prática habitual, particular, que se baseia na cultura e na moda vigente naquele tempo e lugar. Ou seja, isso muda, não é permanente. Então, a Bíblia é diferente, doutrina é diferente. Então, eu quero que você entenda aqui, que você perceba o que é costume, como é que isso é praticado, como que isso acontece no dia a dia. Isso é importante e fundamental. No Novo Testamento, a palavra mais usada para doutrina é didaque, que quer dizer ensino, instrução, tratado. Então, olha só, enquanto o costume é local e temporário, eu vou já explicar isso melhor, a doutrina é uma orientação, a doutrina é o ensino, a doutrina é uma instrução fundamentada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. A doutrina não é o que eu penso, a doutrina não é o que eu acho, a doutrina não é o que eu penso que está correto. A doutrina é o que a Bíblia diz como palavra de Deus. Isso é doutrina. Então, você vê aí que são coisas totalmente diferentes. É importante que você saiba disso. Vamos lá. Outra coisa importante é a origem de costume e doutrina. Observe as diferenças que você vai perceber o que de fato é doutrina e o que de fato é usos e costume. Quanto à origem, a doutrina é divina, vem de Deus. Quanto ao costume, é humano, vem do homem. Então, você vê coisas totalmente diferentes. Quanto ao alcance, a doutrina é geral. O que é pecado aqui é pecado em qualquer lugar. O costume em si é local. Ou seja, algumas práticas que acontecem no meu estado, no Maranhão, podem não ser as mesmas de outro estado. Tipo no Sul, tipo lá em São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Então, isso muda de local e também de tempo. Quanto ao tempo, a doutrina é imutável, ela não muda. O que era a doutrina no tempo de Adão é hoje e será eternamente. O costume em si é temporário. O costume muda com o tempo, com a época, e nós sabemos disso, que isso fique bem claro aí para você. Para finalizar, eu quero ler isso aqui para você
para concluir esse vídeo, olha só, não podemos confundir costumes com a cultura de um povo. Costume é prática relacionada com moda, trajes ou comportamentos. Costume pode ser um hábito de um determinado grupo, enquanto cultura são hábitos de uma sociedade. Podemos questionar os costumes de um povo, não sua cultura. Por outro lado, não podemos confundir costume de uma determinada denominação como padrão de santidade. A santidade pode ser confundida com aparência, certo? A santidade pode ser confundida com aparência. Algumas pessoas têm em mente, devido à aparência de algumas pessoas, denominam aquelas pessoas como santa, quando, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. A santidade, biblicamente, é ser separado daquilo que não agrada a Deus e voltado para Deus. Então, olha só, nós não podemos também levar como desculpa, mas isso aqui é cultura, sim. Então, eu deixei claro aqui que isso não pode ser confundido, cultura com o costume. O costume está relacionado com moda, traje, comportamento. Carnaval, né? Você vê a questão do carnaval aqui no Brasil, período da Semana Santa. Então, você percebe por aí o que é cultura, o que é costume e o que é doutrina. Costume pode ser hábito de um determinado grupo, enquanto cultura são hábitos de uma sociedade. Então, aqui está bem claro para você entender. E olha só, podemos questionar o costume de um povo, não a sua cultura. Mas é importante salientar aqui que tanto a cultura quanto o costume, desde que ferem os princípios bíblicos, são caracterizados como pecado. Tá bom? Então, te inscreve no canal, deixa o teu comentário. Toda semana, todo dia da semana, temos vídeo aqui no canal, que você continue conosco, aprendendo da palavra de Deus.